vida. Vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Esse vídeo vai ser bem sucinto, tá? Se você ganha até 5K por mês, você está 100% isento de pagar imposto de renda. Ponto. É isso. Para entender a dimensão disso, o que é preciso? É preciso a gente lembrar da tabela atual, né? Que está defasada aí há anos. O Bolsonaro, por exemplo, não corrigiu essa tabela nos seus 4 anos de governo. Hoje, só quem ganha até R$ 3.036 que está livre de IR. Quem recebe 5 mil, por exemplo, paga hoje algo em torno de R$ 315,15 por mês de imposto. Então faz as contas aí, ó. Ao longo do ano, considerando o 13º e as férias, isso dá uma economia de quase R$ 4.500 no seu bolso. É dinheiro que volta para o mercado, para o consumo da família e para pagar uma conta ou, sei lá, fazer um plano. Enfim, é dinheiro sobrando, galera. E a conquista não para por aí, gente. Quem ganha até R$ 7.350 por mês também vai ter um desconto. Não está isento, mas tem desconto. Porque o projeto ele cria uma faixa de transição. Então a redução ela é progressiva. A Receita Federal ela calcula que mais de 5,5 milhões de pessoas terão uma redução no imposto por estarem nessa faixa. Agora, quer ver uma coisa? Vamos à dimensão técnica e social disso, que é algo grandioso. Vou explicar aqui para vocês, ó. Primeiro, a gente trazendo o impacto social e macroeconômico, por exemplo, né? O governo ele estima que com essa aprovação, mais de 26,5 milhões de brasileiros, de contribuintes, vão ficar isentos, gente. Isso representa cerca de 65% de todos os declarantes de imposto de renda do país. Então, é uma mudança de patamar na justiça fiscal. São milhões de trabalhadores assalariados e autônomos que terão uma renda maior disponível. E com isso, claro, aquecendo a economia de baixo para cima. É o que especialistas chamam de estímulo keynesiano, né, meu amigo Luan? Ou seja, mais dinheiro na mão de quem consome gera movimento no comércio, nos serviços e, consequentemente, gera mais empregos. Tá, Adriano, entendi, que legal, mas isso vai criar um rombo. Como isso vai ser pago? Então, vamos falar da contrapartida técnica, que é a pergunta que não quer calar, muitos faziam, né? O rombo nos cofres públicos, né? Mas em 2026, o custo dessa isenção, gente, ela será de mais ou menos 25,8 bilhões, tá? Para compensar, o projeto é inteligente e justo do ponto de vista, digamos, da equidade tributária. Porque essa nova lei prevê a criação de uma tributação progressiva de até 10% sobre o quê? Sobre lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas que ganham mais de 600 mil por ano. E atenção, gente, para esse dado aqui técnico que é crucial. Hoje no Brasil, lucros e dividendos ali distribuídos por empresas aos seus sócios e acionistas são isentos de imposto de renda. Então isso cria uma distorção histórica. Enquanto um assalariado ali que ganha 10K por mês paga ali os seus impostos dentro da sua faixa, um super rico que vive de dividendos não paga quase nada. Então o relatório da proposta ele trouxe um número que escancara essa injustiça. Em 2022, por exemplo, a alíquota média efetiva de quem ganha mais de 600 mil por ano foi de apenas 2,54%. Sim, você não ouviu errado não, é isso mesmo. 2,54%, gente. Com essa nova regra, essa alíquota sobe para cerca de 9%, afetando aproximadamente 141 mil pessoas que estão nessa faixa de cima, gente, de cima. É literalmente tirar um pouco de quem mais tem para devolver para quem mais precisa. Olha o neoliberalismo aí, né, web comunistas, né, Jones Manuel? Que governo neoliberal, né? Taxando o pessoal da camada de cima para distribuir para baixo, hein? Que neoliberalismo que só existe na cabeça de vocês, narniana, né? Então, falando, por exemplo, de mecanismos de compensação, para garantir que estados e municípios não saiam perdendo a arrecadação, o que a União vai fazer? Ela vai compensá-los automaticamente por meio dos fundos de participação. E o que sobrar da arrecadação extra com os super ricos será usado para quê? Para reduzir a alíquota da CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, criada lá pela reforma tributária, barateando produtos para todo mundo. Então, para o trabalhador, gente, essa conquista do PT, do governo Lula e do povo, é uma conquista do povo, significa o que para o trabalhador?
alívio imediato no orçamento. É mais dinheiro no bolso de quem recebe até 5K e redução para quem ganha até 7.350. Para a economia, representa injeção de bilhões de reais no consumo das famílias, aquecendo o comércio e a geração de empregos. Para a justiça fiscal, é o fim de um privilégio histórico com a taxação ali de lucros e dividendos para alta renda, né? Tornando o sistema tributário do Brasil um pouco mais justo, mais progressivo. Agora, lógico, o projeto vai seguir para o Senado, se aprovado por lá, como foi unanimidade na Câmara, a gente sabe que vai ser aprovado, né? E sancionado pelo presidente Lula, claro que ele vai sancionar, será uma das maiores mudanças no imposto de renda das últimas décadas, gente, com impacto social e econômico direto na vida do brasileiro. É isso, gente, é uma vitória da população e um grande passo para um país mais justo. Só que agora, gente, essa conquista aí monumental, ela nos leva a uma reflexão muito necessária sobre como as mudanças acontecem no mundo real, como essa, né? Porque enquanto a gente vê uma vitória concreta como essa, que vai alterar a vida de mais de 26 milhões de brasileiros, né? É impossível a gente não notar um contraste que fica, digamos, gritante aqui. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Porque, de um lado, a gente tem o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, toda a equipe do governo lá no Planalto, né? No xadrez do poder real. Eles estão lá fazendo o quê? O trabalho pesado, a articulação política, negociando com o Centrão, calculando o impacto fiscal, criando contrapartidas técnicas para viabilizar um projeto desses. É um jogo de paciência, de concessões e, acima de tudo, de resultado. Do outro lado, a gente tem os webcomunistas, né? Que vivem no mundo imaginário deles, no universo paralelo lá da pureza ideológica. Gente, nessa bolha de pureza ideológica, narniano, webcomunista, essa conquista não é boa o suficiente, né? Ah, mas deveria ser... Eu não duvido. Nenhum deles se pronunciou ainda, mas eu não duvido de... tinha que ser 10 mil... mas isso é pactuar com o capital. Daqui a pouco sai uma dessas, não se espantem. Eles exigem a revolução perfeita, mas não sujam as mãos deles para construir um degrau para caminhar, para subir até essa revolução que eles pregam, né? Então a realidade é essa. A política se faz com votos, com leis, com orçamento. O projeto do IR, ele não é meia solo ou reformista, ele é uma revolução prática na vida real do povo, gente. Quantos webcomunistas ficam lá gritando, digitando manifestos em redes sociais e condenando qualquer avanço por não fazer parte da sua utopia, né? O Lula e a Haddad estão lá no Congresso, né? No plenário, movendo a máquina pesada do Estado, sabe para quê? Para entregar um benefício como esse para o povo. Esse é só um dos muitos avanços que o governo Lula 3 vem conseguindo. Então, essa é a diferença entre o idealismo estéril e inútil e o pragmatismo transformador. Um post no Twitter não tira R$ 4.500 do imposto de um trabalhador. Uma trade não tributa os super ricos. É só o poder do Estado, gente, conquistado e exercido com estratégia que faz isso. Então o governo Lula 3 está mostrando o quê? Que a esquerda real que governa é diferente da esquerda narniana que só ataca, que só mente. Uma entrega, a outra é só discurso. Enquanto uns vivem no mundo das ideias, o Lula e a Haddad estão lá, né? Na vida real, fazendo a roda pesada da história girar, mesmo com 1 centímetro, mas sempre em direção a um país menos injusto. E no final do mês, quando o trabalhador vê o seu salário integral no banco, pouco vai importar o mimimi da web, gente. Sabe o que vai importar? É o pão na mesa. E é isso que esse governo está concretamente colocando. É o pão na mesa do trabalhador. Então fica a lição, gente. Mudança de verdade exige o quê? Sujar as mãos de política e não apenas ali o teclado da ideologia. Porque a vitória de hoje é daqueles que acreditam na transformação possível, gente. Não nessa revolução aí narniana que só existe na cabeça dessa galera. E quer ver uma coisa? Agora lavar um fato para a gente refletir antes de sair desse vídeo. Vou deixar para vocês. Passa lá agora nas redes dos grandes críticos da esquerda, tá?
dos webcomunistas e dos perfis que vivem mentindo sobre o governo Lula, que é o que mais entregou e entrega na história do Brasil para o povo, procura o que eles postaram sobre essa vitória histórica de 5 mil de isenção do IR para mais de 26 milhões e meio de brasileiros. Procura lá agora. Você não vai encontrar quase nada, sabe por quê? Porque a narrativa deles desmorona na frente de uma conquista real. Não dá para manter a mentira de vocês enquanto o povo está vendo o Lula e o Haddad entregando, né? Entregando conquistas reais. E eles não vão postar ou vão falar muito pouco porque não conseguem encaixar uma mentira em cima de um fato tão claro. Então eles vivem de um conto de fadas onde o governo não faz nada pelo povo. Mas quando o governo faz e faz algo grandioso, eles fogem da conversa, porque o governo Lula está trabalhando todo dia para conseguir avanços como esse para o povo. E eles não se importam com vocês de verdade. Eles se importam com o like, ó, o joinha, com o engajamento vazio, com a militância de palco. É só isso. Eles precisam do Lula como vilão para as suas histórias, né? Para as suas narrativas ali conquistarem mais engajamento. Então uma conquista como essa, que todo mundo comemora, da base do PT até a oposição que votou a favor, estraga o roteiro de falsidade que eles te vendem. Porque enquanto Lula e Haddad estavam lá, fechando acordo e garantindo dinheiro no seu bolso, trabalhador que está me vendo aí, eles estavam aqui, ó, na internet, mentindo para você. Então, da próxima vez que você vê um desses perfis criticando o governo, mentindo na verdade, se lembra desse vídeo, compartilha esse vídeo. Se lembra do silêncio deles sobre os 5 mil de isenção e se pergunte, quem realmente está do meu lado? Quem entrega concreto na vida real? Quem bota comida na mesa do trabalhador ou quem só entrega mentira?